Sétimo ano, vamos continuar, né, falando do capítulo 8, né, a cultura afro, tá? Fique em paz, fique em casa, fique com o coração tranquilo, tudo vai dar certo. Tamo juntos. Aula passada, então, a gente brincou, falamos, né, de alguns aspectos da cultura afro e eu queria trazer o primeiro dele, o escambo, tá? O que é escambo? Era a maneira como o escravo era adquirido. O escambo é assim, uma troca. Então, como é que é a troca? Os portugueses oferecem pólvora, açúcar, sal, fumo, pequenas ferramentas. E o africano trazia pessoas, sim, pessoas, que nós chamamos vulgarmente de escravos, né? E isso vai tirando o caráter que é uma pessoa. Então você vai trocar, o português vai trocar pequenos objetos, pólvora, como disse, açúcar, esses que eu já disse, tudo isso, em troca de pessoas. Então o próprio africano capturava o seu irmão, trazia e vendia em troca ou fazia esse escambo. Então a primeira coisa é escambo, vai trocar. O português gosta disso, né? Ele gostava de trocar a madeira aqui no Brasil em troca, né, de pequenos objetos. Agora ele troca pequenos objetos por pessoas na África. Bacana. Traz essas pessoas e a viagem é algo assim que você tem que sempre pensar. Os africanos trazidos geralmente gastavam 40 dias a viagem, do local mais próximo 40 dias. Quando chegavam essas pessoas, iam para o Nordeste, não é sempre para o Nordeste, da África para o Nordeste. Tá, no Nordeste eram vendidos em leilões bem organizados e você gostava então de comprar, eles gostavam de comprar pessoas do sexo masculino de entre 18 a 25 anos, então seria a maior mercadoria. Homens entre 18 a 25 anos, fortes, né, para o trabalho, então esse era o principal objeto de compra, era o objeto desejado então dos brasileiros que aqui estavam. Tá. Esse tráfico negreiro, então, eu quero trazer alguns números, né? Os números do tráfico. Primeiro eu quero te falar uma coisa, no Brasil gastou 300 anos a escravatura. Tem gente que fica sempre questionando, porque tem proteção, cotas raciais, 300 anos de escravatura, é por isso que tem. Vou repetir para você não esquecer isso, 300 anos de escravatura. E esse número é pouco divulgado, as pessoas nunca falam esse número da escravatura. Teve escravatura no Brasil. É como se fosse assim, você vê no livro de história 2, 3 partes, então você acha que é rapidão, não. São 300 anos, então há um conflito fera que precisa ser pensado e olhado sempre. Quando as pessoas falarem, professor, escravatura. Não é 2 páginas, são 300 anos. Então tá. Tráfico negreiro. Tráfico negreiro, professor, assim, é um tráfico. Traziam pessoas de forma ilegal. Traziam pessoas para a morte. Traziam pessoas, não foram convidadas. A gente fala assim, mas o africano. O africano não foi convidado. Eu sempre digo para as pessoas que estão conversando comigo, o africano não foi convidado para um passeio. Ele foi convidado para a morte, para o fim da sua vida, para a aniquilação da sua vida. E isso tem que ficar claro e bem dito, tá bom? Tá. Trazendo essas pessoas, 40% dessas pessoas morriam na viagem. Maus tratos, né, doenças, a viagem longa, trabalhando, remando o navio sem condição de sanitária, sem condição de alimentação. Então, doenças, as pessoas, a própria captura, né, foi capturado, trazido até ao navio mais 40 dias, e assim, 40% das pessoas eram mortas. Já que está falando de 40%, esse número é forte, 40% mais curto o caminho. Por isso, em vez de vender para os norte-americanos, os portugueses adoravam vender para os brasileiros, né, porque é mais curto o caminho, já encurtava metade do caminho. E aqui o negócio é velocidade, o negócio aqui é tempo, então vai lá e volta. Detalhe, no primeiro momento essa ideia era só uma questão de força de trabalho, era para trazer pessoas para uma força de trabalho, só que de repente os portugueses tiveram uma grande sacada, falou, cara, esse é o grande negócio,
Em vez do grande negócio ser fazer a produção do açúcar no Brasil, o grande negócio seria vender, então, pessoas. Então, aqui, preste bem atenção nessa frase de efeito. A economia brasileira, o motor da economia brasileira foi os negros, a força de trabalho dos negros africanos, que eram vendidos de forma desumana. Então, a mão de obra de um latifúndio precisa de mão de obra escrava. E economia também foi gerada através da venda, então virou um comércio fortíssimo. Então os portugueses ganhavam em dois aspectos. Primeiro, na produção do açúcar com a mão de obra escrava. Segundo, com a venda dos indivíduos. Só que os indivíduos eram mais lucrativos, a venda do indivíduo é mais lucrativa do que a própria produção do açúcar. Então, eu vou dizer que o negócio do tráfico escravo é um grande negócio. Tá. O trabalho, então, no Brasil é agrário. Sim, se o trabalho é agrário, você precisa de mão de obra forte. Então, naturalmente, precisava do trabalho dele. Mas, além de vender a mão de obra no seu trabalho, né, na lavoura, eles começaram a trazer os negros para o trabalho doméstico. Então, vai ter então uma inserção no mercado. As pessoas, o branco o europeu tem uma cultura de não trabalho braçal. Então, quem trabalha de forma braçal sempre é considerado como um trabalho de segunda categoria. E essa cultura foi, então, estabelecida aqui no Brasil. Quem faz o trabalho braçal, então, era o negro. Trabalho doméstico nas casas, nas casas dos senhores, seria o negro. Troca e venda também, já disse, era um grande negócio. Então, anota bem isso aqui, é uma palavra terrível. O homem se tornou uma propriedade privada. Nenhum homem pode ser propriedade privada de ninguém, não é? É arrogante, é absurdo. Mas nesse caso aqui foi naturalizado, as pessoas naturalizavam. Quero te falar uma contradição. O que é a contradição? Alguns negros conseguiam comprar a sua alforria. E depois que ele comprava, então, se tornava livre, ele adquiria escravos. Que contradição, hein? O camarada que sofreu todos os danos da escravatura, agora comprava também e vendia e tinha escravos. Como diz o Orlandão, pasme os senhores, como que um escravo pode comprar outro escravo? É um absurdo, né? É uma coisa de louco. Tá, essa era uma contradição do mundo da escravatura aqui. Bacana? Tá. Cotidiano do negro, então, como é que se dava o cotidiano? Como é que era a vida cotidiana desses indivíduos? Você vai ter algumas nomenclaturas aqui especiais. A primeira delas é os bocais. Quem que são os bocais? Os negros recém-chegados da África eram chamados de bocais. Então, quando você chegava com o negro, ele era apelidado de bocal, tá? Bocal era um indivíduo que era acabado de chegar da África. Você tinha os ladinos, não latinos, ladinos. Ladinos eram os negros que já estavam aqui há algum tempo e que sabiam falar português. Já sabe falar português, ele já avançou, ele sai de bocal, né, e vai para ladinos. Ele já sabia falar português. E você vai ter uma expressão que você já pode ter até usado, que são os crioulos. Quem são os crioulos? São os negros nascidos no país. Quem nasceu no país, então, é um crioulo. Negro nascido no Brasil, crioulo. Negro que veio da África e não sabe falar o português, recém-chegado, é um bocal. Quem já está aqui, já está adaptado, já sabe falar o português, é um ladino. Tá. A alimentação desses negros, como é que era a alimentação? A alimentação era basicamente de hortaliças, e essas hortaliças eram produzidas por ele mesmo. Ele mesmo tinha que produzir o seu próprio alimento. O que era dado a ele era feijão e mandioca, né? Farinha de mandioca e feijão. E por isso vai ver tanto essa cultura do feijão na cultura brasileira, né? E da mandioca. Detalhe, carne era objeto raro. Raramente ele conseguia se alimentar com carne. Tá, vida cruel, né? Vida desumana. Mesmo sem a permissão dos senhores, preste bem atenção, os africanos se organizavam aqui e se casavam, eles mantinham a sua família. Detalhe, qualquer momento poderia ser rompida a família, né? Ninguém respeitava, dizendo assim, olha, João e Maria são casados, então eu vou deixar os dois escravos naquela fazenda. Não, o dono da fazenda podia vender o João ou a Maria e não perguntava, João e Maria são casados, como é que vai se dividir a família? Os senhores
não se preocupavam com isso. Detalhe, a Igreja Católica, ela apoiava o casamento aqui dos africanos. A igreja apoiou o casamento dos africanos. Só que tinha um detalhe, ela não realizava dentro do templo o ritual de casamento. O casamento dentro do templo era só para brancos. Então a igreja permitia, mas não aceitava o casamento dentro do templo. E essa é a primeira parte da história que nós vamos continuar a aula que vem. Bacana? Detalhe também, como o negro não podia frequentar o culto dentro da religião católica, ele fazia o culto fora da religião. Aí tocava os seus tambores e tocava as suas músicas para lembrar da África. Aí a igreja proibia, dizendo que culto fora da igreja não era permitido. Mas também ele não podia ir na igreja porque a igreja era culto só para brancos. Então daí que essa cultura que nós temos de achar que o culto afro sempre é algo não legal. Então os negros começaram a fazer o culto escondido. E nesse culto escondido, nós atribuímos que esse culto sempre é maligno, é coisa do mal, né? Eles queriam um culto normal, eles queriam inclusive participar do culto dos brancos da Igreja Católica. Só que não foi permitido, então eles tiveram que arranjar um local secreto para fazer os seus cultos. Mas nós sempre atribuímos que o culto dele é secreto porque era do mal, não. Foi secreto porque ele foi proibido. Os brancos não deixaram ele fazer o culto no templo. Nós vamos continuar na aula que vem. Fique em casa, fique em paz.